Obrigado pela presença. Sexta-feira de manhã é dia da gente falar de esporte, é dia da gente falar de saúde. E hoje nós estamos aqui com o Paulo Henrique Silva, ele é presidente do Praia Clube, e a gente vai ter um papo interessante sobre gestão esportiva. Vamos falar sobre saúde para jovens, saúde para idosos. Vamos falar sobre como nasceu essa fábrica de medalhista olímpico, né? E literalmente é uma fábrica de medalhistas olímpicos. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, eu estive lá em Uberlândia, aonde é a terra do Praia Clube, fui acompanhado aí do Pedro Toé. Pedro Toé é membro do Open Mind, ele é executivo da Britvic, que é a Maguari, né? Que faz a Maguari, e o pessoal lá do Praia Clube, na época o presidente era o Guto, né? Eles literalmente estenderam o tapete vermelho para mim nesse dia. E eu fiquei encantado com a estrutura do Praia Clube. O Praia Clube, para quem não conhece, né, e está mais acostumado aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte, o Praia Clube é o rival, né, vamos chamar assim, do Minas Tênis Clube, do Pinheiros, né? E é literalmente, quando você vê a estrutura que eles montaram lá em Uberlândia, é uma fábrica de medalhistas, né? Não é à toa que eles têm 6 medalhas olímpicas, 2 de ouro, né? Principalmente no vôlei, né? No vôlei de praia, onde eles se consagram. Mas também eles são reconhecidos pelo esporte paralímpico, né? Na natação paralímpica e outras modalidades, até mesmo o skate, né? Então, é um orgulho para Minas Gerais e para o Brasil, né, ter uma organização que investe tanto no esporte quanto o Praia Clube. E é também um clube social lá de Uberlândia, né? É o principal clube social de Uberlândia. Ô Paulo, eu soube que existe até uma valorização imobiliária ao redor do Praia Clube aí em Uberlândia, né? É verdade, pessoal, através do clube aqui, a valorização de terrenos, apartamentos aqui é uma coisa assim, fora do normal aqui para a cidade, porque muita gente quer morar e utilizar o Praia Clube. Então, quanto mais próximo, né, mais utiliza, mais vem ao clube. Realmente, aqui é uma região muito considerada nobre na cidade de Uberlândia. É. E algumas empresas, né, pessoal, quando transferem os seus executivos, ou até mesmo dentro da linha de benefícios, né, eles dão como benefício ser sócio do Praia Clube, né? Então é algo realmente muito interessante que a gente vai conhecer aqui a história hoje. A gente vai conversar com o Paulo Henrique. Paulo, mais uma vez, né, a gente começando aqui oficialmente a nossa conversa, porque aqui, Paulo, não se trata de uma live nem uma aula, se trata de uma conversa, né? Eu gostaria até de pedir aos presentes aqui nessa reunião que interagissem, né, fizessem aí perguntas ao Paulo para a gente entender um pouco da visão dele, da filosofia dele, né? E também um pouco da missão dele como gestor de um clube esportivo, né? Vamos entender como que isso funciona. Então, Paulo, esse é o momento da gente conversar, mas também de fazer relacionamento, de Ok. você também se conectar aqui a outros diretores e presidentes de empresa. Você, Paulo, que está chegando à nossa rede agora, que como membro, né? Então eu quero oficialmente te dar as boas-vindas ao Open Mind, né? Eu acho que é uma forma calorosa dos membros aqui também te saudarem da sua chegada aqui na rede Open Mind. Eu tenho certeza que você vai agregar com essa visão do esporte, com essa visão da saúde, e eu sei também o quanto
essa receptividade também, o quanto que isso é equivalente à receptividade do povo aí do Triângulo Mineiro. Que todas as vezes que eu vou ao Triângulo Mineiro, eu sou muito bem recebido, muito bem recebido. Para te falar a verdade, o povo daí do Triângulo Mineiro, eles são tão cordiais que às vezes a gente chega a ficar até sem graça, né? De tão cordial que é o pessoal aí do Triângulo. Então, eu espero também te receber aqui no Open Mind, juntamente com os membros que estão aqui nessa reunião, da mesma maneira, porque eu sei que quando a gente estiver novamente aí, a gente vai ser muito bem recebido. Com certeza. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer ao Toé, que foi o que me fez o convite, e agradecer a todo o grupo que aceitou o convite, e para mim é uma honra estar fazendo parte desse grupo. Para a gente começar, eu acho que a gente poderia. Eu preparei um vídeo do Praia, só para quem não conhece o Praia pessoalmente como você, Luz, entender um pouco o que que é o clube hoje, e depois a gente entraria aí na conversa dos benefícios do esporte para jovens, adultos e pessoal de terceira idade aí, Muito ok? bom. Eu quero até parafrasear aqui, antes de você começar, eu vou parafrasear aqui um membro do meu time, né, que é o Uhum. Ricardo Bigliazzi, que ele fala o seguinte, que o Open Mind, nós somos o Praia Clube, só que sem as piscinas, né? Coisa boa. Porque a seletividade aqui e nós somos um clube social também, né? Só que sem as piscinas. Vocês são um clube social e esportivo, né? Então, é isso aí, Paulo. Fica à vontade aí para você fazer a sua apresentação e nos mostrar aí o tamanho que é esse clube. Tá bom. Obrigado, viu? Olá, bom dia a todos. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Prazer conhecê-los. Renato falando, de São Paulo. Daniel, não está saindo som para a gente. Paulo, o vídeo Oi, tá sem som. tá sem Ô, som? Eu Daniel, vou, eu vou retornar aqui. provavelmente é na hora que você foi compartilhar, você precisa clicar no botãozinho compartilhar com áudio. Tá ok. Só um Precisa momento. parar o compartilhamento. Vai ter um botãozinho aí compartilhar o áudio. No canto direito superior, quando você abre para compartilhar. Se aparecer sem o som, vocês me falam. De 90 anos. Tá com som. Só volta o vídeo aí. Aí. Ok. No Praia Clube, o tempo de se criar histórias são todos os dias. De fazer história. E a história do Praia começou há mais de 90 anos. Nesse mesmo rio que atravessa o clube, revela a imensidão do que ele se tornou. Muito além de ser um espaço para encontros e lazer, o Praia se faz também pelo ideal do amor ao esporte. E para desbravar tantos caminhos, é preciso ir do propósito ao investimento. Do empenho individual à força que se constrói no coletivo. Estrutura, planejamento e determinação
São princípios que fazem o Praia ser uma força esportiva como poucas em nosso país, porque não há conquista incrível que se faça sozinha. Apoiar a formação esportiva de crianças e adolescentes é acreditar que toda a trajetória importa, da base ao alto rendimento. É agora que se inventa um sonho. Se o Praia nasce do encontro de pessoas para a prática do esporte, outras tantas possibilidades se conectam. Diversão, lazer, esporte e arte. O modo de ser do Praia não se expressa apenas em realizações grandiosas. Ele está em cada um que tem o clube como inspiração. Seu trabalho, seu lugar de silêncio, sua alegria, sua dança, seu mundo. Praia Clube no fluxo do futuro. Bem, pessoal, isso aí é um pouco da amostra que o Praia faz e como o Praia é. E, assim, depois de falar isso, a gente começar a nossa reunião, vocês já conhecem um pouquinho mais desse Praia Clube que é no interior de Minas, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e que o ano passado nós comemoramos 90 anos de existência. O Praia é um clube que começou com um grupo de amigos que vinham para a beira do rio, chama o Rio Berabinha, e esse rio ele tinha uma praia de cascalho. E o pessoal falava, vamos lá para a praia, vamos lá para a praia. Aí, quando fundaram o clube, puseram o nome do quê? Da praia, que todo mundo chamava de praia. Vamos para a praia, vamos para a praia. Então, o pessoal muitas das vezes me pergunta, mas por que praia? É por causa dessa praia de cascalho que nós tínhamos. Hoje ela está bem menor, mas e eles, quando fizeram o clube, fizeram um trampolim. Tanto é que o nosso símbolo é uma menina pulando de um trampolim. E então a história, basicamente, de onde nasceu e como foi, é basicamente essa. E tem uma passagem engraçada, porque reunir a primeira diretoria para fazer o estatuto, as coisas do clube, e começaram a discutir qual seriam as cores do clube, né? E o pessoal, um torcia para o Flamengo, o outro torcia para o Cruzeiro, o outro para o Atlético, o outro para o Corinthians, e ficou naquela briga danada. Aí um diretor da época levantou, um fundador levantou e falou, não, tem que ser preto e amarelo. Aí todo mundo falou, preto e amarelo? Então aceitaram as cores preto e amarelo. Depois passou a reunião e tudo, foram descobrir, ele era um uruguaio, e pôs a cor do time dele, que era o Peñarol, preto e amarelo. Então, assim, ele usou de malícia, né, e acabou pondo a cor do time dele no clube que estava recém-fundado. Pessoal, então, contei um pouco a introdução aí que é Praia Clube. Eu acho que a gente já pode entrar um pouco mais no nosso assunto, né? Falar de jovens, adultos e idosos, né? Eu gosto de falar de idosos como terceira idade, porque idosos depende da cabeça da pessoa, né? Eu acho assim que muitas das vezes tem meninos aí de 20 anos que já são idosos na cabeça e tem pessoas de 90 anos
que você vê e ainda tem sonho de vida, é coisa para executar, para fazer. Então, eu acho que isso assim é muito de cada um, de cada pessoa. Pessoal, eu queria começar falando qual a importância do esporte, não só na vida de um clube como o Praia Clube, mas também da nossa vida como pessoas, né? É, quando era jovem, eu fiz bastante esporte. E eu era judoca, militei no judô por mais de 20 anos. Depois, judô é o tipo de esporte que ninguém sai inteiro, né? Sempre sai machucado, tem um joelho, um ombro deslocado e tal. E aí a aposentadoria foi precoce, porque eu machuquei meu joelho e já para fazer o esporte como competição estava difícil para mim. Mas ainda militei mais uns 5, 6 anos fazendo o esporte, o judô como lazer. Mas é aquele negócio, quem já competiu e entra para fazer um lazer, você chega para fazer o treino, por mais que o professor está ali falando, gente, devagar, devagar, você acaba se machucando novamente. Então, com o passar dos anos, eu tive de abandonar completamente. É igual o pessoal fala, andar de moto tem até o prazo de validade, né? A mesma coisa é no esporte contato, como judô, a gente tem prazo de validade. E o meu venceu e eu saí para o lado agora de administrar, fazer o lado da administração de clubes, dentro dos esportes, essas coisas, que também me dá muito prazer e eu sinto bem à vontade em fazê-lo. Pessoal, então eu vou começar falando de jovens. O porquê que o esporte é tão importante na vida de um jovem. Primeiro, que ele traz desenvolvimento físico e saudável. Porque, e eu queria até ressaltar uma particularidade dos tempos modernos. Hoje, no Praia, a gente tem muito aluno com deficiência. Pessoas com o síndrome de Down, autismo tem muitos, e a gente aqui faz a inclusão, a gente é contra a separar essas pessoas. Então, a gente hoje está nos capacitando, nossos professores, os nossos profissionais, para saber mexer com essa parte desse pessoal que tem a deficiência. E é porque ele tem que ter um acompanhamento diferenciado, porque a pessoa, vamos falar, normal, ela entende mais rápido, ela tem coisas que não incomodam ela, mas o autista, o Down, eles têm problemas que só quem tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto consegue lidar com essas pessoas. E o esporte veio na vida não só dessas pessoas, mas como todos os jovens, trazer uma socialização muito grande. Eu acho que a melhor ferramenta para socializar uma pessoa é o esporte. Que dentro do esporte ela vai aprender a disciplina, que é uma coisa que muitas das vezes, hoje, principalmente hoje, os pais não estão muito interessados em educar os filhos, então eles estão terceirizando para as escolas e para os clubes essa criação, que é uma coisa que dificulta muito. Então, no esporte, eles vão ter a disciplina, o foco e aprender o que é responsabilidade. Então, eu aqui no Praia falo muito que a gente está educando para fazer um atleta, mas principalmente um ser humano melhor, um adulto mais consciente do que ele é, do que ele consegue fazer. Uma pessoa que faz esporte também, ele aprende, um jovem, ele aprende a dividir, a perder e ganhar, respeitar quando ganha e entender quando perde, que aquilo é para aprimorar o aprendizado dele no esporte. Então, esses estímulos aí dá um estímulo para a criança lá, para o jovem, de
entender que tem que trabalhar em equipe. E hoje a gente vê que tem muitas pessoas que são muito individualistas, né? E o esporte traz isso, traz uma convivência social muito bacana, muito saudável. Hoje aí, se você deixar um jovem por conta das máquinas, né, os computadores, os telefones, e também das companhias que só escolares, que muitas vezes nem estuda, faz mais coisas fúteis, né? E pôr ele no esporte, eu tenho certeza que ele vai melhorar a autoestima dele e a confiança. E isso é muito importante na formação de um ser humano. Pessoal, outra coisa que eu vejo também é a parte de controle de ansiedade. Hoje o jovem é muito ansioso. Então, ele tem que gastar a energia que ele tem. E hoje todo mundo mora em apartamento. Não tem como. Na minha época de criança, eu morava em casa, saía correndo na rua. A rua ainda podia. Você podia ir para a rua correr aqui no interior, né? Hoje, se você for para a rua, você é atropelado ou assaltado, roubado, ou algum tipo dessas mazelas da sociedade, né? Então, o esporte também tira essa pessoa de dentro de casa e vem praticar a atividade física. Ele, além todas essas outras coisas que eu falei, ele tem uma liberdade de gastar aquela energia. E com isso, gastando energia, ele diminui a ansiedade. E hoje a gente sabe, até pesquisas, que a gente hoje o grande problema do século é cabeça, né? O pessoal está ficando louco, não está dando conta de administrar o próprio sentimentos, né? Então, o esporte também vem contribuir muito para esse tipo de coisa. E para o jovem, o esporte começa a dar a ele hábitos saudáveis desde a infância, que é o mais importante. Por quê? Porque quando ele for um adulto ou uma pessoa da terceira idade, ele já vai estar condicionado a fazer um exercício, a ter uma disciplina de não faltar aos exercícios, de nadar, de fazer uma musculação. E tudo isso depois a gente vai falar lá quando for falar dos idosos, né? Que eu gosto de falar terceira melhor idade, né? Então, e, e uma coisa muito boa é a prevenção de comportamentos de risco, né? A pessoa que está no esporte, ela não tem muito tempo de pensar besteira. Então, drogas hoje é uma mazela da sociedade, caminhos errados, tipo a bandidagem muito grande. Então, a gente resgata, o esporte resgata todas essas mazelas. O cara que pratica esporte, ele vai por outro caminho, ele não vai pelo caminho do mal, né? Então, aqui no Praia, a gente dá uma ênfase muito grande para a gente construir primeiro o cidadão e depois um atleta. Porque atleta, a gente fala aí, a gente pega milhares de pessoas, 10 vão ser atletas, o resto vai ser cidadãos. Então, isso é uma coisa que o esporte é muito, muito válido para a sociedade, não só do Brasil, do mundo, né? A gente vê no mundo isso aí acontece em todos os países, todas as culturas. Pessoal, e o adulto? Vamos falar um pouco do adulto. Eu entendo o seguinte: o adulto que já passou por isso quando era jovem, ele mantém essa prática do esporte. Por quê? Porque ele foi condicionado a estar treinando, a estar fazendo uma musculação, a procurar uma alimentação mais saudável. Então, isso assim, nós tivemos em Brasília, terça-feira, lutando até por uma condição que a reforma tributária estava nos pressionando de pagar imposto de renda, porque clube sem fim lucrativo como é o nosso, a gente é isento de imposto de renda. E na reforma tributária, eles estavam nos taxando imposto de renda, COFINS,
PIS, essas coisas todas. E isso ia refletir aonde? No esporte. Porque grande parte desse dinheiro que a gente é isento, a gente reinveste em esporte. E então a gente fez uma comissão de todos os esportes do Brasil, dos clubes do Brasil, juntamente com o COB, com as federações, confederações, e fomos a Brasília. E lá a gente notou que o esporte, se o governo tivesse mais cuidado um pouco com o esporte, a gente não teria tanta gente nas filas de hospitais, a gente não teria tanta gente procurando ajuda psicológica. Então, assim, é uma mudança, a gente pede e briga para ter uma mudança nessa parte de governamental. Por exemplo, você pega a cultura, ela tem 10 vezes mais recurso do que o esporte. E engraçado que chega na época da Olimpíada ou de alguma competição esportiva de relevância, o brasileiro fica louco para ser o campeão, para ser o primeiro lugar, o terceiro, o segundo. Mas quando você olha para dentro da política esportiva brasileira, é muito aquém do que deveria ser. Um país continental como o Brasil, com um investimento mínimo no esporte. Você vê, na minha época, quando eu estudava, eu fazia educação física na escola. Hoje não existe mais educação física na escola. Abandonaram um filão que ia dar tudo isso que a gente já conversou aqui para a criança, ele ia receber não só nos clubes, mas também nas escolas. E hoje não tem mais nas escolas. No horário da educação física, libera, um segundo recreio. Então, a molecada até gosta que tem aula de educação física, eles vão conversar, bater papo, mexer no celular e outras coisas, né? Então, voltando aqui no nosso assunto dos adultos, o que acontece? Aquele que nunca praticou na infância o esporte, para ele, a saúde física é prevenção de doenças crônicas. Essa é a primeira coisa que você vai no médico, o médico te indica, fala, faz uma atividade física. Depois ele quer controlar sua alimentação e te medicar. Mas a primeira coisa que o médico hoje fala é fazer atividade física. Então, hoje não é só o desportista que está procurando o esporte. Às vezes, o adulto que não se cuidou quando era criança, depois já está com alguma doença que nem seja crônica, mas já está ficando doente, ele tem que ir para onde? Para o esporte. E aí, esse esporte, abraçando essa pessoa, qual que é a continuidade do esporte? Ele vai diminuir o estresse dessa pessoa, que hoje o mundo é totalmente estressante. Ele vai tirar toda a ansiedade do dia a dia, porque o cara trabalha das 8 da manhã até as 7 da noite, e à noite ele vem fazer um esporte, ele tá liberando, igual a criança libera a ansiedade, ele também está tirando todo o estresse do dia, do trabalho. E juntamente com isso, ele vai ter um aumento de quê? De produtividade, de disposição de trabalho. Então, por exemplo, é uma coisa que muita gente ainda não atentou, e realmente uma pessoa que pratica algum esporte, alguma atividade física, ele tem mais vontade de trabalhar, ele tem a mente mais aberta a receber novas cargas de trabalho e o equilíbrio do corpo e mente. Então, isso é fundamental nos dias de hoje, a gente ser equilibrado no corpo, um corpo saudável e uma mente saudável. Hoje, é como eu falei um pouco atrás, a mente é a doença do século. O pessoal hoje, a medicina evoluiu muito, mas na parte mental, a gente está começando a entender o que é tratamento mental.
Antigamente, na minha época, o povo falava, não, quem vai em psicólogo, quem vai em tratar de mental, ele é louco. Não é. Na verdade, a gente sabe hoje que não é. Isso é uma ajuda muito eficiente e capaz de melhorar o ser humano, né? E fazendo esporte, gente, o adulto melhora o sono. Tem muita gente hoje com muita insônia, não consegue dormir, não consegue descansar. Então, é aquele negócio, no outro dia já acorda cansado. E eu acho não, tenho certeza que o esporte é o garantidor do bom sono. A pessoa que faz esporte, faz uma ginástica, faz uma atividade física, quando ele deita para dormir, ele está cansado, o corpo físico está cansado, o mental su- sucumbe ao corpo cansado e ele consegue descansar e dormir. Outra coisa, que quando você está fazendo esporte, fazendo ali a socialização dentro do esporte, você está fazendo um, um network, network de saudável, porque você está, às vezes, como a gente está fazendo aqui, a gente está aqui batendo um papo, fazendo um network tremendo, e também no esporte a gente tem essa faceta também de fazer os networks esportivos, que também fecha negócios, a gente melhora o convívio interpessoal das pessoas. Então, na parte. E uma coisa muito boa para o adulto, que eu estou até precisando malhar um pouquinho mais, é voltar a ter uma manutenção do peso e do corpo, para melhor mobilidade. Porque hoje o mundo é muito corrido, tudo, e muitas vezes você não tem nem mobilidade suficiente para fazer as suas atividades do dia a dia. Bom, agora eu vou falar do pessoal da melhor idade aqui, né? Para eles, a melhor coisa é a prevenção de autonomia e de independência. Porque uma pessoa de idade que faz o esporte, ele tem independência de ir para onde, vir e ir para qualquer lugar que ele queira, e ele tem a independência, ele não precisa de ninguém ficar carregando, vigiando, andando com ele. Eu vou dar um exemplo aqui muito corriqueiro aqui no Praia. Nós temos aqui um projeto que chama Lazer Não Tem Idade. E a gente fornece, nesse projeto, a gente fornece aulas de ginástica e fornecemos também uma hidroginástica. Se eu fosse pôr o sócio do Praia no programa, ele é limitado, não tem como fazer por causa do tamanho da piscina. Mas a gente tem, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna que tem 94 anos, nunca foi no médico, ela era atleta desde criança, e ela continuou, hoje ela tem 94 anos, pratica todos os dias essa atividade, a custo zero aqui dentro do Praia, e ela mesma fala, ela não vai no médico, ela está com 94 anos, não toma um remédio, não tem insônia. É assim, é até bonito de ver o testemunho dela quando ela dá o testemunho para nós aqui. Aí nos dá mais força ainda para a gente investir nesse tipo de modalidade aqui dentro do clube. E ela fala que o que trouxe para ela o equilíbrio muscular, o equilíbrio mental. Ela sempre falou, eu sempre fiz esporte na minha vida. Então, quer dizer, uma vida longa, 94 anos. Você vê a mulher, tem pessoas de 60 anos que está mais velho que ela. Até ruga, ela evita. Ela faz musculação, ela faz a hidroginástica, e ela é a primeira a chegar e a última a sair. Tai Chuan também ela faz. Então, quer dizer, não tem nem. Ela fala que assim, ela não sabe viver sem fazer atividade física. E ela tem 94 anos. Então,
E tem sonhos, viu? Ela, toda vez que eu encontro com ela, ela fala que está preparando uma viagem, que está isso e aquilo, e vai sozinha. Não tem ninguém carregando ela, não. Então, quer dizer, isso aí, para mim, já basta falar o que, que o esporte faz na vida de uma pessoa. Uma pessoa de 94 anos, lúcida, totalmente habilitada para fazer qualquer atividade, e é o que ela fala para mim. Se eu não fizesse atividade física, a minha idade eu já estava tendo risco de quedas, de cair, de se machucar gravemente, porque ela fala, velho, se cair, não quebra, ele trinca inteiro, ela fala para mim. Então, assim, realmente é um estímulo de saúde muito, muito, muito forte. Outra coisa, a boa idade, quando faz exercício físico, ele melhora o cardio dela, né? A gente fala muito aí de hoje, pessoas morrendo de uma hora para outra, por quê? Porque tem um problema cardíaco que não sabe, e a pessoa que pratica esporte, o cardio dela é muito acelerado, é muito, muito bom para a saúde cardíaca do ser humano praticar o esporte. E, e a gente sabe que o esporte também nessa idade, ele isola aquele negócio de ficar isolado, né? Você não fica mais aquela pessoa que fica só dentro de casa, numa cadeira de roda, numa cadeira de balanço. Você sai da sua casa, muitos vêm a pé, entra no clube, pratica o seu esporte, socializa com outras pessoas da idade. Aí um chama para dançar. A gente também tem aqui à noite aqui um baile só para terceira idade. E aí esse pessoal, assim, dá de 300 a 400 pessoas de idade avançada dançando, curtindo a vida, bebendo ainda uma cervejinha. Então, quer dizer, é, é a vida que um adulto tem, a pessoa que já está com a idade mais avançada também consegue ter. Então, essas benefícios do esporte, eu acho que eu dei aqui, para não estender muito, eu acho que isso aqui revela bem o que é a importância do esporte para o ser humano. Agora, eu gostaria de abrir para todos e estou aqui à disposição para responder qualquer tipo de questionamento e perguntas. Obrigado. Ô Paulo, muito obrigado aí pelas suas palavras, né? E assina embaixo, né? O esporte ele gera muitos benefícios, né, para a nossa vida. E é por isso que aqui no Open Mind nós temos essa comunidade, né, de atletas executivos, vamos dizer assim, né? A gente incentiva o esporte aqui porque o esporte, ele, além dele agregar, né, as pessoas, ele fazer essa aproximação genuína, ele também é um hábito saudável. E nós, como líderes, a gente tem que replicar isso. Aqui no Open Mind nós temos um comitê de esporte e saúde exatamente para promover isso. E a sua chegada representa essa união entre o mercado corporativo e a saúde e o esporte. Já está cheio de mão levantada aqui, Paulo. Você está Uma preparado aí coisa para boa. responder todo mundo ou não? Opa, lógico. Então vamos lá. Primeiro aqui é a Ana Lúcia Dividino, uma atleta aqui do Open Mind. Bom dia, Fica. Lúcio. Bom dia, Paulo. Vocês me Bom ouvem bem? dia. Sim, estamos te ouvindo Sim, Ah, bem. estamos te que ouvindo. bom. Na Coloca verdade, ela, por não, favor, aqui do lado do Paulo aí, por favor. não é nenhuma pergunta, Paulo, é mais um depoimento no sentido do teu primeiro momento de fala, quando você falou da importância dos jovens, né? A gente tem aqui o privilégio de constatar isso aqui em casa. Nossos filhos, tanto o atualmente com 21 anos, como a menina de 16, eles, por volta dos 9 anos, ingressaram dentro do colégio na vertente dos esportes, do handball, que é o esporte que eles adotaram, e praticam
semanalmente, com uma frequência grande, algumas competições fora do Brasil e tudo, e de fato isso trouxe para a gente uma tranquilidade enorme em relação à disciplina do estudo, rotina da alimentação, afastamento de álcool, drogas e tudo que a gente sabe que hoje a juventude está muito exposta, traz um compromisso deles muito sério com o corpo, com a saúde. Então, eu corroboro, assim, na prática, a gente vive o que você falou, da importância do esporte entrar na vida das pessoas o mais cedo possível. Vira uma cultura, vira um hábito e é muito, muito positivo. Queria fazer esse depoimento porque eu fui muito a favor aí do que você falou. Fiquei muito contente com a tua fala. Obrigado. Eu gostaria de complementar, eu esqueci de falar, mas aqui no Praia nós temos um programa que chama CEL, Centro Educacional Universal, para dar bem um panorama, como a gente pensa o esporte aqui no Praia. De 0 a 12 anos, a criança e o jovem, ele entra nesse programa chamado CEL, ele pratica todas as modalidades que tem dentro do Praia Clube. Judô, todas as artes marciais que nós temos aqui, nós temos de 3 a 4, temos 4. Nós temos aqui no Praia 25 modalidades hoje. Então, a criança, no primeiro ano, ele trabalha muito lúdico o esporte, inclusive natação, viu, gente? O pessoal já entende o que é meio líquido e entra na piscina e o pai acompanha, porque até 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos, o pai é obrigado a participar desse projeto junto com o filho, principalmente na natação. E aí depois ele vai galgando o esporte como até competição. Quando ele chega aos 12 anos, que aqui a gente é assim, bronze, prata, ouro e diamante. São as 4 fases de aprendizado do CEL. Quando ele chega no diamante, aí o professor, junto com o pai e com o atleta, com o praticante do esporte, ele procura uma escola que ele tenha aptidão comprovada quando ele fez toda essa educação universal. Então ele chega, eu falo para ele, muitas vezes todo mundo gosta de jogar futebol, né? Então o professor fala, futebol é o 4º esporte que você prioriza, você tem aptidão. Por que você não faz a luta, o judô? Ou por que você não faz o voleibol? Então, ali a gente consegue garimpar as joias que vêm dessa escola universal. Por quê? Porque muitas vezes, antes da gente ter esse programa aqui, a gente investia no aluno, depois o aluno ia para o futsal, e lá não era o esporte que tinha aptidão. Hoje a gente manda para o handball, a gente manda para o futebol, a gente manda para o basquete, a gente manda para o voleibol, a gente manda para as lutas, para o tênis de campo, tênis de mesa. Então, tudo isso traz uma satisfação, porque a gente, com o passar dos anos, a gente entendeu o seguinte: esporte em demasia e um esporte que a pessoa não tem a vontade de fazer, muitas vezes é o pai que queria ser o melhor nadador do mundo. E aí ele transfere para o filho essa responsabilidade. Meu filho também vai ser o melhor nadador do mundo. E o filho não gosta de nadar. Então, quando ele chega nos 15, 16 anos, ele abandona. E aí ele não abandona só a natação, ele abandona a vida esportiva. Porque ele estressou. Então, aqui a gente faz esse CEL, que é o Centro Educacional Universal, que dá uma base de quê? De formarmos não só o cidadão, mas atletas para o futuro. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Muito bom. Renato, por favor. Primeiramente, prazer. Sou Prazer. Renato. Gostei muito do que você falou, Paulo. Eu sou atleta também. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, de judô, de Muay Thai, de Hapkido.
competi também bastante, boxe, fui campeão da Forja dos Campeões, Luva de Ouro. E assim, desde pequenininho eu tinha uma doutrina, né? Meu pai tinha uma doutrina que era colocar na arte marcial. Fui treinado pela família Grace, né? Sou faixa preta da família Grace. E assim, quando você sabe que você tem o poder de, além do que você citou com muita sapiência, aquele poder de autoconfiança e tudo mais, você sabe que você pode, de alguma maneira, prejudicar alguém se você vier a entrar em conflito, então você fica disciplinado. Você acaba tendo um pouco mais de ponderância, um pouco mais de sapiência ao lidar, ao relevar as coisas, né? Eu tenho um ditado que quem luta não briga, né? Então, assim, é, num ambiente caótico, como São Paulo, trânsito e tal, às vezes você, com a disciplina da arte marcial, você acaba. Me inspirei muito no Rickson Gracie, ele tinha até técnicas de respiração, né, que ele fazia ou para entrar numa luta, ele fazia uma respiração acelerada para poder focar, ou para acalmar, tem um tipo de respiração que você prende o ar e segura, né? Natação, muito importante. Natação, eu tinha bronquite quando eu era criança, muito grave, e a natação me salvou, né? E eu competi bastante, tenho diversas medalhas de natação. Hoje em dia eu pratico por hobby, né? Não, nunca foi meu viés ter como carreira ser um atleta. Eu pratico como hobby, porque realmente libera dopamina, oxitocina, libera endorfina, você acaba tendo um dia melhor, né? Você acaba, de alguma maneira, não é soltando os bichos, mas você acaba deixando ali na arte marcial tudo aquilo que você poderia fazer de errado fora, né? Como você disse muito bem, tira pessoas de caminhos errados, né? De entrar para o crime, deixa a pessoa entrar para drogas, a pessoa acaba tendo uma disciplina melhor, cuidando do corpo, né? Do tempo, né? O nosso corpo é o tempo que Deus deu para a gente, então a gente tem que preservar bastante isso. Achei muito interessante no Praia Clube, porque vocês também fazem, além desse incentivo, né? Que eu acho que no Brasil é muito escasso o incentivo ao atleta, né? Você vê nos Estados Unidos, nas Olimpíadas e tal, na Rússia, existe um incentivo absurdo. Aí o atleta ele já nasce e já fala assim, ó, você vai ser nadador, você vai ser desde pequenininho, né? Então assim, ele já é formado para isso. E no Brasil tem muito pouco incentivo. E você com o seu empreendimento, você consegue transformar isso não só em algo que vai ser benéfico só para a saúde e tudo mais, que isso é inevitável, é lógico, né? Seria pleonasmo falar, mas também no network, de pessoas se encontrarem com o mesmo propósito, pô, vamos treinar junto, tal. O tal do beach tênis, o tal que virou moda agora, é bacana jogar, é, acaba dando risada, sabe? E depois até você começou a cervejinha na sexta-feira, legal. Então, assim, acaba tratando de negócios, você acaba se encontrando num círculo bem bacana de pessoas, né? E que buscam o quê? Buscam qualidade de vida, buscam coisas boas. Não são aquelas pessoas que estão em boteco ou alguma coisa do tipo, não. Pelo contrário, elas estão ali num centro esportivo, tal, todas provavelmente praticam, um joga tênis, um joga squash, um faz luta e tal. Se conhecem e por si só acabam, de repente, discorrendo e tendo bons relacionamentos, né? Que eu acho importantíssimo para a vida. Eu sempre disse, né? Meu filho, eu tenho uma filha, mas quando ela foi pro balé. Mas meu filho, se eu tivesse um filho, a primeira coisa era colocar no jiu-jitsu, né? E essa frase, inclusive, é de um surfista famoso chamado Kelly Slater. Ele fala: First, you put your kids in jiu-jitsu before everything, por conta da disciplina. Muito interessante, gostei bastante do projeto. Pena que em São Paulo não temos essa. Tem alguns clubes em São Paulo, né? Sou sócio do Alphaville Tênis Clube, se você conhece. Conheço. É uma comunidade legal do Paineiras também. Assim, a gente acaba criando um network bacana também, né? Então, assim, muito legal, incentivo muito legal que você falou. Tá de parabéns, tá? Desejo muito sucesso Obrigado. aí. E eu também sou muito ligado, eu tenho amigos, né? E um amigo meu, ele é empresário do Neymar também, então assim, a gente pode conversar também a respeito disso aí, se você quiser, de repente que alguns jogadores de presença vão lá, se apresentem aí para as crianças e tudo mais, a gente consegue resolver isso aí para você, tá bom? Ok. Beleza?
muito bacana. Eu te Boa. agradeço. Oi, pode falar. Não, desculpa, é Não, só. não, eu ia só falar que é até difícil falar, né? Com um campeão, luva de ouro e tudo, né? Mas, assim, fico satisfeito porque eu participei também de lutas, judô na época. Gosto muito de artes marciais, tanto é que aqui no Praia tem também jiu-jitsu, nós temos também o taekwondo, nós temos também o karatê. Então, quer dizer, é bem completo o nosso. E a gente faz muita integração com o estado de São Paulo. Não sei se você conhece o Sansei Macaqueba, lá de Baços. Ele é conhecido no Brasil, igual os Greys são no Rio, né? O Royce teve aqui esses dias. Então, assim, eu puxo um pouquinho para as lutas aqui, sabe? Mas muito obrigado pelas palavras aí. Muito bom. Bacana. Roberto Maurício Ferola, um atleta aqui também do Open Mind. Bom dia, Pessoal, Roberto. desculpa. Bom dia, bom dia. Desculpa, eu estou ainda no trânsito. Vou parar o carro aqui para a gente falar. Ô, Paulo, parabéns aí pelo seu empreendimento, por tudo que você fez e faz aí para essa juventude, para essas pessoas que frequentam aí o Praia. Eu conheço o Praia de nome, né? Quero até, na verdade, a minha pergunta vai ser uma sugestão até para você falar também sobre o voleibol, que eu assisto pela televisão aqui, e seu clube é um clube fantástico, que está sempre brigando nas primeiras posições, etc. Então eu vou pedir que você fale um pouco aí, e se além do voleibol, se vocês no Praia Clube tem também outros esportes de tanto renome como é o renome de vocês no voleibol, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, eu também tenho a prática de fazer atividade física todo dia. Graças a Deus, meus filhos, minha mulher, meus filhos todo dia, meus netos todo dia. E eu costumo dizer, viu, Paulo, o seguinte, brincando, né? É igual comer. Você não come todo dia, por que você não faz atividade física todo dia? Ô, Paulo, e nós tivemos um palestrante aí antes de você, num outro dia. O cara pratica atividade física todo dia e, para isso, ele acorda 3h30 da manhã para fazer atividade física. 3h30 da manhã. Quer dizer, não existe desculpa para os nossos 1.200 membros do Open Mind, né, que ele não tem tempo. Tempo é prioridade. Tempo você tem para o que você prioriza. Então, minha mãe morreu com 100 anos, sem nunca tomar um remédio. Ela nem sabe o que é remédio, nem soube. Que veio na Terra, ficou aqui 100 anos e não soube o que é remédio. Então, eu também estou no plano dela, eu estou no plano de chegar aos 100 anos. Então, muito obrigado pela sua palestra, foi maravilhosa. O clube seu maravilhoso. O dia que eu for a Uberlândia, quero conhecer. E fala um pouquinho aí para gente do seu sucesso no esporte também, do Praia Clube, no voleibol e nos outros esportes que o clube tem aí participação. Tá bom. Obrigado aí por tudo. Obrigado. Eu vou seguir sua consulta aí, eu vou praticar, vou acordar até mais cedo um pouco para fazer mais exercício. É verdade, é melhor a gente, como eu falei aqui, tem uma senhora de 94 anos que tá tipo a sua mãe, aí, mas vai chegar lá, ela chega em 100. E espero que você chegue em 100 também com essa saúde toda e vitalidade que você tem. Sobre o esporte no praia. Bom, vamos lá. O praia não inventou a roda. A gente só trabalha sério. Por exemplo, quando a gente monta um projeto, a gente faz uma previsão que esse projeto vai amadurecer aos poucos. Porque não adianta você entrar num projeto de alto rendimento e achar que no primeiro ano você vai ser o campeão brasileiro, vai ser o vice-campeão brasileiro. Não. A gente entra, entende como é que é a modalidade. Por exemplo, nós ficamos muito tempo sem jogar
o futsal de alto nível. Há 6 anos atrás, a gente recomeçou o projeto futsal no Praia. O ano retrasado, nós chegamos na final da Liga Nacional de Futsal. Nós disputamos com o Jaraguá, foi resolvida a partida nos pênaltis. Então, quer dizer, nós fizemos frente ao o maior campeão da Liga Nacional de Futsal, que é o Jaraguá. O ano passado, nós chegamos nas quartas de finais, ficamos nas quartas de finais. Então, quer dizer, mas é um projeto que, quando eu comecei, eu fiquei entre os 15. Depois eu subi para oitavo, depois eu vai galgando conforme a gente vai amadurecendo o projeto. E para amadurecer o projeto, a gente sabe que a maioria das coisas, esporte de rendimento, precisa da parte financeira. E aí a gente conta com alguns parceiros que nos ajudam bastante no vôlei feminino, que é o carro-chefe hoje do Praia Clube, bem que o nosso masculino está muito bem na Superliga também. A gente conta com um patrocinador que é aqui da nossa cidade, um grande empresário, que é o do Dentil, que na verdade é o Grupo Arcon, que ele tem essa parte da pasta dental e ele resolveu fazer esse time conosco aqui, então ele aporta um dinheiro bem robusto para fazer esse projeto. E quando faz com dinheiro, com critério técnicos bem feitos e uma estrutura que o Praia tem, que a gente tem aqui até o centro de fisioterapia aqui, nós temos que usar aparelhagem, os profissionais e tudo. Então, um acompanhamento muito, muito sério em cima. Todos os atletas que a gente chega, a gente tem a universidade, a UFA, a Universidade Federal de Uberlândia, tem os aparelhos de medir impedância, todo tipo de ciência do esporte. A gente está trabalhando muito, a gente está até montando um departamento, uma diretoria aqui, de ciência do esporte, que todo atleta não adianta só a parte atlética, ele tem que começar a ver a fisiologia, ele tem que começar a ver potência de salto, é uma ciência mesmo. Então, a gente aplica também, isso foi uma coisa que a gente saiu bem na frente dos outros clubes, a ciência do esporte pro esporte. E a gente investe em aparelhagem. A gente tem uns sensores importados que pega toda a movimentação em quadra. Então, assim, tem muita tecnologia também junto com a parte física e técnica do voleibol. E isso traz resultados. Muitas das vezes a gente diminui as contusões, a gente diminui também a pressão sobre as atletas, a gente trabalha também com psicólogas, com fisioterapeutas, com máquinas para tirar dor, para restituir as contusões. Então, quer dizer, é um ciclo que realmente a gente aprendeu que a gente não inventou, a gente copiou dos Estados Unidos, da Europa, então, e começamos a aplicar. Porque antes o esportista achava que não precisa, que a cabeça dele era boa e tudo, não precisava ouvir psicólogo. Não vou fazer ginástica para coxa, porque minha coxa, sabe, aquela coisa mais antiga. Hoje não, hoje tem um fisiologista que acompanha, a gente faz no alto rendimento um exame de sangue por semana para ver como é que estão os glóbulos brancos, vermelhos e tal. Quando o atleta chega no Praia, ele é vacinado contra a gripe, para nem gripe tirar ele do jogo. Então, alguns cuidados que a gente transforma isso em resultados. É isso aí. Espero que eu consegui. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Sucesso aí nas próximas caminhadas. Ok, obrigado. E você está convidado quando vier
a Uberlândia aqui, que estiver passando por Uberlândia, conhecer o Praia Clube e almoçar aqui conosco. Hoje o grupo que eu trabalho aqui abriu uma loja aí em Uberlândia, é uma concessionária de veículos Omoda, então pode ser que a gente encontre aí sim. Não, então, Vai ser um prazer. Então é só me ligar e a gente marca, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Valeu. Pois não. Oi, Paulo. Oi. Pessoal, bom dia. O Bom Lúcio dia. teve que sair aqui para abrir uma nova agenda, mas nós vamos seguir aqui, que temos algumas perguntas ainda. Tá Vou bom. passar para o Alvimar agora. Fica à vontade, por favor. Ok. E aí, muito bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Fiquei Bom dia. muito orgulhoso e muito feliz de estar ouvindo as suas palavras, porque eu sou professor de educação física, né? Sou formado em fisiologia, treinamento desportivo, né? Também sou empresário. Também sou praticante de artes marciais, né? Sou faixa preta de taekwondo, karatê. Estou no ramo do jiu-jitsu. Estamos aí da mesma família. E com todo esse conhecimento que nós temos das artes marciais, eu trabalho com a cidade num projeto social, né? E quando você falou de crianças especiais, e é com o tipo de criança que eu tomei esse desafio. Então, todo final de semana eu estou indo lá levar o karatê, o jiu-jitsu e o taekwondo para essas crianças. E são vários níveis. Então, a mudança é muito grande, não só na criança, né? Pela atividade física, mas quanto os pais, que também decidiram fazer os mesmos treinos que eles. Então a gente faz essa união, tanto eu e minha esposa, né? Aqui em casa todos somos das artes marciais, todos são preta de taekwondo, praticamos jiu-jitsu. E também, dentro da nossa empresa, nós fazemos a prática do treinamento, a prática não, o treinamento mental, né? Então, nós temos o lado de atletas de alta performance, que nós fazemos treinamento mental, e também em líderes. Então, a mudança que isso traz, né? Eu acordo às 5 da manhã, não cheguei a acordar às 3, mas às 5 da manhã para fazer atividade física, né? E já quando é 9 da manhã já está tudo pronto. E o benefício que isso nos traz é muito grande, né? Eu tenho o privilégio de estar também participando do comitê de esportes da Open Mind, né? Que realmente faz a diferença até na produtividade das pessoas, né? Eu, com 54 anos, vou fazer 55 agora, estou me preparando para fazer uma ultramaratona em outubro, que é 80 quilômetros correndo. Então, assim, sou atleta de triatlon, faço Ironman. Então, assim, a longevidade de quem realmente pratica atividade física é uma coisa incrível, né? A oxigenação no cérebro, o equilíbrio, a força, a vitalidade que a gente ganha é fora do comum, né? Então, acho que a gente realmente, eu fico muito feliz de estar participando dessa live com todas as palavras que o senhor falou, né? E assim, e realmente incentivar, e como o Roberto falou, né? Incentivar essas pessoas, os líderes a fazer atividade física, porque às vezes, quando a gente não quer, a gente fala que falta tempo. Isso. Eu não quero. Então, quer dizer, na verdade, falta de tempo, né? Porque quando a gente quer, a gente arruma tempo, sim, a gente consegue fazer. Então, parabéns pelas suas palavras, parabéns pelo projeto, pelo Praia Clube que eu estou conhecendo agora e o dia que eu for para Uberlândia, com certeza eu vou passar para conhecer vocês. Vai ser um prazer. Um forte abraço e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa aí de fazer esse projeto com as crianças. Você sabe que se cada um fizesse isso, o Brasil teria muito menos problemas e o pessoal seria mais até politicamente mais resolvido, né? Que eu acho que o esporte até isso nos ajuda. Exatamente. E até falei com meu filho ontem, né? A cada esquina a gente vê uma farmácia se formando. Ao invés de ser uma academia, é uma farmácia. É verdade. Né? Aqui em Uberlândia está meio a meio. Chega uma farmácia, está chegando uma academia. Mas é por aí mesmo. Muito obrigado. Obrigado, viu? Alvimar, obrigado pela contribuição. Você realmente é um dos
um dos pilares, né, que sustentam essa nova ação do Open Mind, na verdade, de realmente colocar, tangibilizar as ações de esporte, né? Você, Rocina, Deixar a assim, chave aí, você. tem um monte de gente aqui contribuindo nesse processo. Eu vou passar a última pergunta para o Walter Ruiz. Está contigo, Walter. Pergunta para o Paulo, por favor. Bom dia a todos, pessoal. Parabéns, Paulo. Na verdade, nem é uma pergunta, e eu sei que estamos estourados no tempo aqui, então, mas na verdade é para parabenizar. E assim, é realmente importante por vários aspectos, né? Eu acho que o destaque que você conseguiu aí no vôlei é fundamental porque chama, né, assim, a nível nacional a atenção para o esporte. Então, parabéns por chamar a atenção, isso é muito legal. Mas mais do que isso, acho que é o dia a dia aí de conseguir pegar da criança até todas as idades, vamos dizer assim, e realmente faz a diferença, porque abre possibilidades para todos os tipos, né? Tem uns que gostam de um tipo, eu pratiquei Kung Fu muitos anos, artes marciais muito tempo. Meus filhos nunca tiveram essa predileção, mas foram para outros esportes. Então, ou seja, o fato de estar essa variação, abrir possibilidades para as pessoas é muito importante. E só para complementar, a gente falou muito aqui da educação, da disciplina, mas o esporte traz para o jovem hoje também uma possibilidade de precisar menos, né, de remédios, né, porque hoje tem, né, muita pressão, já criança, né, tem 4 coisas que precisa fazer, notas, já fica preocupado com a faculdade, então também tem uma pressão psicológica muito cedo, e o esporte ajuda muito nessa realização e passar por fases iniciais, né, que mesmo os pais, no nosso caso, a gente não fazia, mas a sociedade faz, muito, né, e isso continua ao longo do tempo. Então, parabéns por dar possibilidades variadas, né, de tantos esportes e tantos caminhos possíveis para que a pessoa se encontre. No fundo, é importante que a pessoa se encontre no esporte. Ela se encontrar no esporte, qualquer que seja, ela vai ter uma realização possível. Então, é mais para parabenizar você por chamar atenção para o esporte de uma forma tão importante nacional e, ao mesmo tempo, dar essa variação para que a pessoa possa achar o seu próprio caminho e, com isso, se realizar. Então, parabéns e muito obrigado. Eu indo para Uberlândia, eu tive aí faz uns 5 meses, infelizmente a gente não se conheceu antes, mas em breve eu estarei e vou te visitar aí para conhecer, tomar um café com você, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, bom, não, eu só ia, já estamos no horário nosso, né? Não, Paulo, na verdade eu quero que você faça um ótimo fechamento agora desse nosso encontro, né? Quando você fala em terceira idade, eu sou pertencente à terceira idade Eu e também. eu costumo dizer que que esporte é saúde. Eu pratiquei uma infinidade de esportes e quando eu também for a Uberlândia, a gente vai conversar e dar boas risadas. E eu só falo que eu tô vivo por causa do esporte. Depois eu te conto quando eu estiver em Tá Uberlândia, bom. né? Tá contigo, por favor. Bom, pessoal, foi maravilhoso esse encontro nosso, esse bate-papo. Espero ter cumprido aqui a missão que foi me dada de falar sobre o esporte. Esporte a gente não consegue falar em uma hora, é coisa de uma vida, né? Mas, assim, estou muito orgulhoso de fazer parte desse grupo. Queria convidar a todos os participantes dessa live hoje. O Praia está de portas abertas para recebê-los, para a gente aprofundar no assunto sobre esporte e falar que o Praia é um cartão postal de Uberlândia. A gente não tem dúvida disso, porque o prefeito nos pede convites aqui para trazer o pessoal que vem trabalhar com a cidade e falar que hoje é o início e eu pretendo acompanhar todos as reuniões, todos os processos da Open Mind Brasil. E foi um prazer muito grande e eu queria agradecer a todos que participaram e falar que eu estou à disposição de todos também, ok? Legal, Então, Paulo. assim, grande abraço a todos, um ótimo dia de trabalho aí e que a gente volte a se encontrar o mais breve possível, tá bom? Muito obrigado.
né? Vocês são uma referência do esporte nacional e eu tenho certeza que vocês vão continuar trilhando essa jornada numa ascendência aí sem fim. Eu vou dar um aviso para todos os membros aqui que ainda continuam na live. Na verdade, é um pedido, né? Como esporte deve ser uma prática continuada, o networking também pode ser considerado uma ótima atividade de prática continuada. Então, hoje, por favor, deem uma ligada, acionem os seus gerentes de relacionamento, porque estamos melhorando as nossas práticas de networking virtual. Então, tenham uma conversa de 5 minutos e comecem a entender as novas dinâmicas, os novos calendários, os novos rituais de nossos shaking hands normais, super shaking hands em inglês, o nosso shaking hands reunindo o grupo de comunidade, né, da nossa comunidade feminina, do Elas. Troquem 5 minutos de conversa e se situem sobre os novos processos, rituais, para que vocês possam aproveitar todas as nossas dinâmicas. Como o Lúcio disse, né, eu adoro comparar o Open Mind aos excelentes clubes sociais que temos no país. Nós temos ótimas piscinas de network, ótimas quadras de tênis de network. Talvez não tão boas quanto o Praia Clube, mas são lugares interessantes para se divertir, fazer amigos, fazer negócios e colocar a intencionalidade que todo mundo tem dentro aqui do Open Mind. Meus amigos, obrigado. A gente inicia na sexta-feira mais uma vez com uma conversa, com uma roda de conversa, né, Paulo? Uma roda de conversa brilhante, né? E que nos dá esperança. O Brasil é um lugar legal, né? E tem muita gente fazendo coisa legal, como todo o time do Praia Clube, né? Liderado pelo Paulo e por sua equipe. Meus amigos, estamos fechando por aqui. Paulo, vou te visitar, com certeza, né? Vou arranjar um meio de estar em Uberlândia e vai ser muito legal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, até mais. Bom final de semana também.